irmãos? Boa noite. Boa noite. Tá todo mundo triste. Depois de uma janta dessa, ninguém tem mais disposição, né, Sandy? Amém. Amém. A gente vai estar dando continuidade àquilo que a gente começou de manhã. Quem estava aqui de manhã? Levanta a mão. Maravilha. Amém. Foi um tempo muito precioso. E a gente vai dar continuidade. Deixa eu ler uma passagem para a gente. Está em Salmo 133, 1. Gessemã gosta muito disso. Cadê Gessemã? Gessemã foi tomar banho. Cadê Paulo, Gessemã? Gessemã foi tomar banho. Não tem, Gessemã, não tem necessidade de tomar banho, Gessemã. Não tem. Gessemã sempre usa. Salmo 133, 1 diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba e a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção, a vida para sempre. Amém? Amém. Nós estávamos reunidos no nosso grupo de oração, Osvaldo, junto com Genilson, Renilson, Fábio, a esposa de Fábio, Meg, faltou o João também. E a gente externou um pouco do sentimento de estarmos aqui, irmão, como é precioso estar aqui. Assim, há uma expectativa santa no nosso coração a respeito das coisas que Deus pode fazer entre nós nesses dias. E como nós somos gratos, assim, por estarmos vivendo isso, né? Eu estava falando para Osvaldo, eu acho que isso aqui é único, e o coração da gente aperta, porque talvez a gente só vá conseguir se reunir, esse grupo aqui, entendeu? Quando Jesus voltar. Porque é um tempo muito precioso, assim. Meu coração arde, meu coração queima. E eu queria agradecer, assim, agradecer a Deus, primeiramente, assim, né? A gente sempre usa agradecer a Deus, primeiramente, o assembleiano. Mas agradecer a Deus pela vida dos irmãos que vieram tão de longe para cá. A gente sabe como não é fácil chegar no Acre. Aqui é tão difícil, irmão, chegar aqui, que até para o avião pousar, entendeu? Às vezes demora 2 ou 3 vezes, assim, as tentativas, né? Ricardo não conseguiu pousar ontem aqui e voltou para Manaus. O Acre existe, mas é muito difícil chegar aqui, né, Rubinho? Rubinho tem vindo pela segunda vez, mas a gente queria agradecer, assim, a Deus pela vida de cada irmão que veio aqui. Os irmãos também daqui de Rio Branco foram convidados que estão aqui. Então... que bom que nós estamos aqui. E eu queria que vocês colocassem em pé. Queria chamar Jamê para a gente orar. Perdão, fique aí. É só depois, mas queria que você ficasse em pé. E é para gerar uma expectativa. Se você puder, ao mesmo tempo, baixar a sua cabeça, fechar o seu olho e colocar a mão sobre o ombro do seu irmão. E abençoe a vida dele. Quão bom e agradável é que os irmãos estejam em união. Ali o Senhor ordena a bênção. Abençoe a vida dele. Libere sobre a vida dele palavras do Senhor. Deixa o Espírito Santo usar a sua vida. Deixa o Espírito Santo liberar palavras sobre sua vida, sobre sua boca. Para liberar palavras do trono do Senhor sobre a vida dele. Para que esse tempo seja um tempo muito precioso. Para que o Espírito Santo venha nos convencer nesses dias.
para que o Espírito Santo venha nos conduzir como igreja, aquele que nos foi dado como nosso ajudador, aquele que nos conduz a toda a verdade. Obrigado, Jesus. O Espírito do Cristo vivo vem sobre nós. Vem sobre nós, Espírito Santo. Rogamos a Ti, Cristo, que Tu liberes sobre nós o Teu Espírito, que Ele tenha liberdade no meio da Tua igreja nessa noite. Que enquanto adoramos o Senhor, enquanto louvamos o Teu santo nome, Tu tenhas liberdade entre nós, Espírito Santo, para tocar nas nossas vidas, para falar conosco, para nos instruir, para quebrantar os nossos corações, para nos trazer ânimo, esperança, fé. Que possamos ser renovados nessa noite pela Tua presença, Espírito Santo. Que possamos ser nessa noite instrumento de edificação sobre a vida um dos outros. Vem sobre nós, vem sobre a Tua igreja. Aleluia. Glórias ao Teu santo nome, Jesus. Que a alegria do nosso coração transborde por toda a gratidão da Tua entrega por nós naquela cruz. Seja exaltado, Senhor, nessa noite, através dos nossos lábios, da nossa vida. Tudo o que temos e tudo o que somos, dedicamos a Ti. Seja exaltado em nosso meio. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso libertar. O seu sangue sobre mim me curou, me restaurou, sem culpa então me tocou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Ele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem morreu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança renovou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar. O seu sangue sobre mim me curou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Ele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar.
entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais, nele vou, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança renovou, nossa paz se revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança renovou, graça e paz se revelou. Aleluia! Somos a tua igreja, Senhor. A perseguição não para a tua igreja, pois nós estamos de pé por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Solados, estou desanimado, perplexo, mas não desesperado. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou na igreja, o Coliseu não parou na igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer
Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos. Quem nos estamos de pé. Aleluia. O motivo de nós estarmos aqui, Senhor, é porque tudo sobre você, tudo sobre a tua pessoa, Jesus, toda casa mais simples, hoje da morte não entra. Estrela que corre pro mar, é você. O destino, a mesma que encobre dançado, o pão que sacia a fome, a água que mata minha sede, é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face do espanto, com o peso da glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. É você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face e espanto, com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo.
pode ser, mas apostado é você, é tudo sobre você. É tudo sobre o Senhor. Mais perto, respondo preso mais perto, na glória, é mais perto, o medo quer tirar que me faz dizer, Moisés, mas entender tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. Tudo sobre você, Jesus. Que o Senhor cresça, que nós diminuamos, que o Senhor em tudo cresça, seja exaltado. Nós nos humilhamos diante da tua potente e poderosa mão, Senhor.
Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Assim como o Senhor foi exemplo, que nós aprendamos todos os dias, Senhor, a servir uns aos outros, assim como o Senhor serviu de todo o coração, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar, por gentileza. Amém. Para os irmãos que não conhecem, eu acho que é muito pouco. Talvez muito pouco ou nem ninguém não conhece o Jamê. Mas esse irmão é Jamê. Você conhecia Jamê, Lamar? Conhecia, né? Conhecia. Amém. Jamê. Jamê. O que diremos nós? Eu queria que você me ajudasse em oração. Se você puder estender sua mão na direção do Jamê, para ele receber graça. Nós queremos abençoar a vida do Jamê, Pai, nessa noite. Queremos abençoar, Deus, para que o Senhor use a vida dele, para transmitir, Senhor, aquilo que tua igreja precisa ouvir. Nós queremos abençoar, Senhor Deus, a vida do Jamê, Senhor Deus, para que no abrir da sua boca seja liberado palavras, Senhor Deus, que traga edificação sobre a tua igreja. Nós rogamos, o Senhor, libera a tua palavra sobre nós nessa noite, Jesus. Libera a tua palavra sobre nós, sobre a tua igreja. E nós declaramos, Senhor, liberdade nesse lugar para a ação do teu Espírito. Que tua palavra, Senhor Deus, possa adentrar os nossos corações. E encontrar, Senhor Deus, lugar como terra fértil. E lá, Senhor Deus, seja germinada a semente para que ela dê vida, dê fruto. E esse fruto seja permanente, Senhor. Nós queremos abençoar a vida do teu filho, para que ele receba a direção do teu Espírito para compartilhar a palavra nessa noite. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Jamê me fez uma pergunta, Rogério. Quem manda aqui é o Rogério. Oh, perdão. Não manda, não. Jamê me perguntou se ele podia dividir ou inteiro. Eu falei, fique à vontade. Pronto, está resolvido. Boa noite. Confesso a vocês que num ambiente desse, onde as pessoas ficam ansiosas para receber de Deus, é um ambiente muito difícil. Porque se vocês estivessem desatentos, a gente podia falar qualquer coisa. E eu estou chegando a um momento da minha vida que eu não quero de forma alguma perder tempo, nem meu, nem de vocês. E eu me propus a escrever todos os assuntos importantes que Deus me deu durante o meu ministério. E graças a Deus eu escrevi. Só falta um tema só que eu comecei a semana passada.
a escrever o meu último livro da sequência que Deus me mandou escrever. Então, os livros que estão ali não tem nada a ver com o meu sustento, não tem nada a ver com ganhar dinheiro, não tem nada a ver com nada que não seja ser fiel a Deus e deixar alguma coisa escrita para aqueles que estão aí depois de mim. É só isso. Eu não vivo de ganhar, não vivo por ganhar dinheiro com livro, nada disso. Realmente eu quero ser fiel ao Senhor e deixar escrito. E eu tenho insistido com os pastores que escrevam aquilo que Deus tem colocado em seus corações. Tenho insistido com os irmãos. Muitas vezes a gente se prepara, por exemplo, essa palavra que eu quero transmitir hoje aqui, que na realidade não é uma palavra, são as 4 ou 5 palavras que eu quero compartilhar com vocês entre hoje e o final de semana, domingo. E a gente se prepara aí durante anos para entregar uma palavra num dia. Por exemplo, tem um dos livros que eu escrevi sobre sofrimento, que eu terminei de escrever em 98. E nunca havia pregado sobre isso. Aí depois Deus me mandou pregar e mandou escrever. Então está escrito, está aí. Correto? E eu fico pensando se um tal de um Lucas resolvesse não escrever. Se os cronistas resolvessem não escrever, que riqueza nós perderíamos. E quando a gente prega 40 minutos, 1 hora, quanto disso fica na nossa cabeça? 20%? 10%? Segunda para terça-feira, talvez 5%? Então é muito importante que a gente escreva, é muito importante que a gente coloque no papel para deixar, se a palavra foi de Deus, ela tem que ficar. Amém? Que a gente passe, mas a palavra de Deus não. Amém? E eu não faço questão de ser lembrado, mas eu faço questão de que a palavra que eu entreguei seja lembrada. Isso eu faço questão. E eu confessava no nosso grupinho ali, um grupo sui generis, um grupo totalmente diferente, que estava ali, depois os irmãos vão descobrir por que era um grupo diferente. Mas eu estava compartilhando ali a minha ansiedade de chegar aqui e ministrar. Aí você fala, mas Jamê, até hoje... Gente, eu não sou uma pessoa ansiosa. Eu não sou. Não sou curioso. Chegar para mim e falar, Jamê, tem um assunto muito sério para tratar com você. Eu falo assim, tá bom. Mas não posso contar agora. Tá bom. Não sou curioso, não sou ansioso. Mas tem um problema. É que eu só consigo falar a mente de vocês. Eu só consigo chegar na mente. Eu não consigo chegar ao coração de vocês. Porque essa é uma área onde só o Espírito Santo chega. E quem aqui já não ouviu a mãe falar assim, eu tenho vontade de abrir sua cabeça e meter isso lá dentro? Quem aqui já não teve? Já ouviu isso diversas vezes? Pois é, já ouvimos e falamos. Então, eu gostaria muito de abrir a cabeça de vocês, de meter as coisas. Mas não funcionou com a gente, não funcionaria hoje também. Só o Senhor pode chegar lá. Não é isso? Só o Senhor pode chegar. E deixa eu contar outra coisa para vocês, que está dentro do tema. Eu estudei um pouco, eu li um pouco sobre raios. Eu gosto muito de raios. Já levei 2 choques de raio. Quem diz que raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, não entende de raio. Eu levei 2 choques de raio. Não foi brincadeira, não. E eu descobri que o raio ele precisa de 2 forças. Acontece um acúmulo de eletricidade estática no ar, que pode ser polo positivo ou polo negativo. E acontece um acúmulo de eletricidade estática aqui na Terra, que pode ser negativo ou positivo. Quando há um acúmulo muito grande de eletricidade estática no ar, e acontece que também sobe um raio chamado raio piloto, que é invisível.
E esse raio piloto, ele atrai, e aí então acontece o raio. O que a gente vê é o raio que desce. Muito raramente você vê um raio subir, também acontece. Mas o que faz o raio descer é o piloto aqui embaixo. Eu acho que você está entendendo a parábola. Está entendendo a parábola, não? Deus vai falar conosco. Ele sempre quer falar conosco. Mas precisa haver um ambiente, uma atitude, uma sede, uma expectativa. Então, Deus fala. Deus fala. Mas Ele precisa encontrar o nosso coração sedento. E eu espero de todo o meu coração que esse encontro seja um lugar onde a eletricidade estática espiritual seja muito forte. Para todo o raio que Deus quiser mandar, a gente atraia. Amém? Pois bem, meus amados, eu quero falar com vocês entre hoje e eu acho que depois de amanhã, né? Outra palavra minha, não é isso? Eu quero falar com vocês em 3 eixos. Em 3 eixos. Eixo no sentido de algo ao redor do qual se move alguma coisa. Correto? O primeiro eixo, eu quero comentar com vocês sobre a nossa situação de hoje como igreja. Isso não vai tomar muito tempo, não. Então, o primeiro eixo é esse, a nossa situação como igreja hoje. Não somente no Acre, mas no Brasil e na face da terra. Queria comentar com vocês isso. O segundo eixo, eu gostaria que a gente trabalhasse um pouco em cima do nosso trabalho e a nossa identidade. Esse seria o segundo eixo, o nosso trabalho e a nossa identidade. Na realidade, é invertido, a nossa identidade e o nosso trabalho. Esse seria o segundo eixo. O terceiro eixo, eu gostaria de falar com vocês sobre o pastoreio. Pastoreio no sentido de a gente cuidar um do outro e fazer discípulo. Então, esse seria o terceiro eixo. Isso é o que eu pretendo. Eu não sei se a gente vai conseguir falar. Correto? É o que eu pretendo. É o que eu coloquei aqui para a gente comentar. Se Deus permitir, a gente avança até a última reunião. Pois bem, eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Juízes, capítulo 3. Capítulo 3. Juízes 3. Com que poderíamos comparar o tempo de igreja que nós vivemos hoje, se não com o tempo dos juízes? Qual era a situação do tempo dos juízes? Não havia rei. Não havia rei. E a palavra diz que cada um fazia o que ele achava certo, correto, aquilo que ele gostava de fazer. E eu não estou me referindo agora, não estou me referindo ao povo do mundo, não. Estou me referindo à igreja. Hoje a gente comentava aqui, eu fiz uma pergunta aos irmãos, quantas denominações há hoje no Brasil? Registradas. Registradas. Dá um chute aí, vai. 400. Talvez 400 tenha aqui no Acre. 109 mil denominações. Registradas, oficiais. Numa situação dessa, a gente se atreveria a dizer que Jesus é o rei de todos esses grupos? Se fosse, não haveria 109 mil denominações. Então, a existência de 109 mil denominações reflete o quê? Cada um faz o que acha certo. Correto? Esses dias atrás, eu vi, não sei por que eu cheguei ali, eu vi uma menina
E menina aqui, não estou diminuindo a pessoa, é que do alto da minha idade, toda mulher abaixo disso é menina. Mas era uma menina assim dos seus 20 e poucos anos, e ela falava da igreja que ela tinha acabado de fundar. Devia ter seus 25, 27 anos. Então ela dizia, eu agora criei uma igreja, e uma pessoa estava entrevistando, eu criei uma igreja onde as pessoas têm liberdade de fazer aquilo que elas entendem em Deus. Não precisa de igreja para isso, né? O que vocês acham? Você acha que precisa de uma igreja para que a pessoa faça o que quer? Ela somente santificou o voluntarismo. Ela somente santificou, deu um ar de religiosidade à espontaneidade da pessoa. Correto? E as pessoas que começam uma igreja porque estão em desacordo com aquela de onde saíram? Quantas vezes acontece isso? E aí vai se multiplicando, mais ou menos como... É mais ou menos... É uma multiplicação assim quase desenfreada. 109 mil denominações. Olhando para esse quadro, onde cada lugar manifesta aquilo que pensa que Deus quer, isso para mim fala uma coisa só: estamos no tempo dos juízes. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Não há um rei. Quando o povo pede um rei a Samuel, lá em Samuel capítulo 8, 1 Samuel capítulo 8, Deus dá o rei. Mas ele fala para Samuel, conta para o povo quais são os direitos do rei. E ali tem uma série de coisas que, se você somar tudo aquilo, o resultado é, o povo não tem direito de fazer o que quiser. Então, enquanto a gente está fazendo o que a gente quer, mostra que o Senhor não é o nosso rei. Vocês concordam comigo? Não. Jesus fala isso, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ele fala, por que você me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Então, quando eu faço o que eu quero e não o que o Senhor quer, isso revela que o Senhor não é o meu rei. E não adianta eu falar, Jesus é o meu rei, cantar sobre isso, declamar isso, escrever um poema sobre isso, porque o que vale realmente é a minha prática. Então, segundo o meu discernimento, segundo aquilo que eu penso, nós estamos vivendo hoje num tempo de juízes. Então, na realidade, cada pastor que Deus levanta, cada presbítero que Deus levanta, ele levanta nesse sentido. De homens que são juízes. Não juízes no sentido de julgar e condenar, mas no sentido de trazer limites, trazer parâmetros, ajudar o povo a discernir a vontade de Deus. Correto? E aí eu queria chamar a atenção de vocês para esse texto de Juízes capítulo 3. Queria chamar a atenção para o versículo 9. Vocês acharam aí? Juízes 3, 9. E o que acontece, se você ler o livro dos Juízes, você vai perceber que Deus levantava um homem, julgava o povo é liberto, durante um tempo o povo tinha paz, daqui a pouco aquele juiz morria e o povo voltava para a estaca zero, ou talvez até menos que zero. Então, essa é a história de Juízes, correto? Esse é o padrão aqui em Juízes, e aqui também não é diferente. Quando Josué morre, então, as coisas acontecem desse jeito. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. No versículo 7 diz que o povo esqueceu de Deus, esqueceu do Senhor. E no 9 diz, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou um libertador, que os libertou. E quem foi esse homem? Como é o nome dele? Otiniel. O que significa Otiniel? Deixa eu dar uma sugestão a vocês. Cada vez que você encontrar um nome na Bíblia, procure o significado. Não tem nada fora do lugar. Otiniel, um dos significados é poderoso, mas o significado literal de Otiniel é o leão de Deus.
Leão. O leão de Deus. Tinha que ser. Você lembra, com essa história de Otoniel, não? O que aconteceu com Otoniel algum tempo antes? Quem se lembra? Bom, para falar de Otoniel, a gente tem que falar de Caleb. Quem foi Caleb? Caleb é o meu santo protetor, meu padroeiro. Eu amo Caleb. Amo. Esse cara, para mim, é minha referência. Caleb foi, junto com Josué, aqueles que voltaram de espiar a terra e deram o relatório que Deus queria que fosse dado. Correto? Ele é fiel, ele dá o relatório. E você se lembra da história, né? Voltando só um pouquinho. 12 homens vão ver a terra. E eles veem a terra. E voltam. Interessante que eles veem a mesma terra, sim ou não? Mas dá um relatório diferente. Correto? Uma questão de perspectiva, que nós estávamos comentando, não é? Questão de perspectiva. 10 disseram assim: a terra tem muitos gigantes, não dá para a gente vencer. Caleb e Josué falam assim: a terra é nossa. Qual o problema? É que Deus não mandou ver gigante, Deus mandou ver a terra. Deus não falou: entra lá na terra e vê os gigantes que tem, e mede a altura deles, a força deles. O problema nosso é esse, que a gente olha para o que Deus não mandou a gente olhar. E a nossa visão interfere no nosso ânimo e naquilo que a gente reage. Então esses 2 homens voltam, Caleb e Josué voltam. Você se lembra que Josué substitui Moisés e ajuda a colocar o povo na terra. E Caleb está ali do lado dele. Quando eles entram na terra, eles têm 40 anos, quando eles chegam no deserto. E aí ele coloca o povo na terra, ele está com 80 anos, quando ele ajuda a colocar o povo na terra. E durante 5 anos ele coloca o povo na terra, e vocês se lembram que 40 anos antes, ou seja, 45 anos antes dessa conversa de Caleb com Josué, Moisés promete dar a ele uma terra. Lembra disso? Não. Moisés promete dar a terra a Caleb. Ele vai para o deserto, anda 40 anos, com aquela terra na cabeça, com aquela terra no coração. Depois ele ajuda a pôr o povo na terra, então ele está agora com 85 anos. Quando todos estão na terra, quando todas as tribos estão na terra, Caleb chega para Josué e fala: Josué, olha, tem mais alguma coisa para fazer? Eu gosto desse cara, gente. Eu gosto desse cara. É aquele homem assim que tem mais algum trabalho? Estou aí. E ele diz: estou pronto para a guerra? Estou pronto para a paz, com 85 anos. Com 85 anos, eu gosto de dizer isso, o único plano que a gente tem é plano funerário. É ou não é? 85 anos você está, gente, canta aquele hino, não esquece de avisar fulano, não é? Não tem outro plano. Mas ele chega para Josué e fala assim: olha, as palavras que Moisés me falou, e cita literalmente as palavras que Moisés falou. Ou seja, essas palavras sustentaram esse homem durante 45 anos. O que nos sustenta é a visão que Deus nos dá. O que nos dá força é a visão que Deus nos dá. O que nos mantém caminhando é a palavra que Deus nos dá. Amém? Deus não anima você com um movimento, sei lá o quê, e você fica animado. Não, o que vai animar a gente é uma visão. E ele chega para Josué, então pede a terra, e Josué lhe dá uma terra montanhosa. Uma terra montanhosa ao redor de Hebrom. E ele entra na terra. Mas tem um lugar específico que ele fala: olha, aquela terra ali é especial para mim. E aí o que é que ele propõe? O moço que ganhar isso aqui, aquela terra ali, eu vou dar minha filha. E quem é que ganha? Otoniel. Esse é Otoniel. E minha imaginação é muito fértil. Eu fico pensando, amados, que tipo de filho veio de Otoniel e a Axa? Que tipo de menino veio desse casamento? Filho do homem que era o leão de Deus. E Axa era filho de um homem chamado Caleb.
Que descendência tremenda! Então, é esse homem que Deus levanta como libertador de Israel. Esse é Otiniel. Então, vamos caminhando aqui. Deus levanta Otiniel, filho de Kenaz e irmão de Caleb. Otiniel era, então, sobrinho de Caleb. Verso 10. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu à peleja. E o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu sua mão. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Ali estava um homem cheio do Espírito Santo. Isso foi a diferença. Isso foi a diferença. Onde é que eu quero chegar? Nós precisamos de novo ser cheios do Espírito Santo nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu não vou falar infelizmente, mas interessantemente, nós somos um grupo que preza muito pela palavra. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas o problema, queridos, é que nós paramos de buscar a plenitude do Espírito Santo. Não sei se vocês concordam comigo. E a minha observação é que nós somos uma igreja de teologia renovada, mas de prática tradicional. Eu vou me expor e vou expor vocês também. Você tem sido usado nos dons espirituais na última semana? Eu não vou pedir para levantar a mão, não. Você tem sido usado nos dons espirituais nas últimas reuniões que você participou? Deus tem usado você em dons de curar, profecia, dons de revelação? Porque nós cremos. Ou não cremos? E amados, fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito, o pior que pode acontecer é a gente fazer discípulo. Repito, fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo, o pior que pode acontecer é a gente fazer discípulo. Porque na realidade a gente não estará fazendo discípulo, a gente estará fazendo prosélito. Qual a diferença do prosélito para o discípulo? O prosélito é aquele tipo de pessoa que segue o ensino, segue a lei, procura praticar a lei, mas não tem relacionamento com aquele que deu a lei. Os prosélitos eram assim. E Jesus fala que os fariseus iam quilômetros e quilômetros para formar um prosélito. E a situação dessa pessoa, desse prosélito, passava a ser muito pior do que antes. Nós não podemos prescindir, nós não podemos dispensar o uso dos dons espirituais na nossa vida, a plenitude do Espírito Santo. Nós temos que estar buscando isso, amados, continuamente, diariamente. Nós temos que transbordar. Nós cantamos um cântico ontem, que honestamente eu não estou falando para você não cantar mais, mas acho que é bom pensar nele. A gente cantou ontem aqui que a gente está gastando a vida e perdendo tudo por amor ao Senhor. Amados, assim, foi de manhã. Assim, aqui entre nós, não vou espalhar não. Nós estamos gastando nossa vida, estamos perdendo tudo. O que é que nós estamos perdendo? O que nos faz nos gastar para o Senhor, o que nos faz perder tudo para o Senhor, amados, é o Espírito Santo que opera isso em nós. Se o Espírito Santo não operar, isso é religião. Não passa de religião. E não passa de um cântico bonito, um poema lindo, uma poesia. Desculpa, mas eu não quero ofender a ninguém. Mas eu acho que a gente canta umas canções assim, extremamente comprometedoras. Vocês concordam comigo? Não. É porque é bonito.
E às vezes a gente canta uma canção que alguém cantou porque teve uma experiência com o Senhor e para aquela pessoa valeu. E a gente repete. Desculpa, queridos. Eu estou no modo chatice, tá? Eu estou na fase da ranzinzice. Guarani que dizia, né, que passado 70 anos é canseiro e enfado, principalmente para os que estão perto. Eu estou nesse tempo. É um enfado conversar comigo. Nós precisamos voltar a ser cheios do Espírito Santo. A não nos conformar em ter metade, em ter um pouco. Nós precisamos transbordar do Espírito Santo. Esse tempo, amados, vai tentar nos encher. E só tem uma forma da gente não ser cheio do mundo. É ser cheio do Espírito Santo. É a única maneira. Nós sempre seremos cheios, ou do mundo ou do Senhor. A nossa vida nunca será uma vida vazia. Sempre estaremos cheios de alguma coisa. E se nós, como obreiros, queremos trazer libertação para o povo de Deus, nós temos que seguir pelo caminho do Otoniel. Sermos cheios do Espírito Santo. É isso mesmo, não? Como é que tem sido isso na nossa vida? Como é que tem sido esse clamor na nossa vida? A oração de Raquel talvez fosse uma boa oração aqui, né? Senhor, me dá isso, então eu morro. Me dá isso, eu morro. Não podemos nos conformar, queridos, em viver uma vida de poucos resultados. Amém? Eu tenho ansiado por isso. Eu tenho ansiado. E quero dizer para vocês que na medida que eu tenho buscado a Deus, eu tenho visto coisas acontecer. Eu comentei, alguém lembrou hoje uma palavra que eu dei aqui há muito tempo, que eu falei que a questão não é Deus falar, a questão é a gente ouvir. Concorda comigo, não? Às vezes a gente solta foguete, não, Deus falou comigo. Não, querido, não é que Deus falou, é que você ouviu. Porque Deus fala sempre. Deus fala sempre. Amém? E o texto diz, amados, que durante 40 anos houve paz em Israel. A única maneira de o Senhor ser rei da nossa vida é na plenitude do Espírito Santo. É a única maneira. E João capítulo 14, versículo 16, o Senhor Jesus fala que ele rogou ao Pai, que ele iria rogar ao Pai, e o Pai ia derramar o Espírito Santo, que ele havia prometido. Quando eu li esse texto, as primeiras vezes, eu fiquei assim, perplexo, fiquei, como diz o baiano, encafifado, porque como é que Jesus recebeu uma promessa do Pai, que não mente, e Jesus que merece tudo, precisava pedir? Você já não fez isso com seu filho? Você prometeu uma coisa, ele foi pedir e falou, se pedir de novo não dou. Já fez isso? Não. Assim, eu prometi, ué. Eu prometi, então eu vou dar, então não precisa pedir. Mas no caso aqui, nós estamos falando de um filho que merece absolutamente tudo. Ele é totalmente digno. E estamos falando de um pai que não mente. Por que Jesus precisou rogar? Ele precisou rogar para mostrar para nós a importância do Espírito Santo em nossas vidas. Toda a oração de Jesus, tudo que ele fez, foi didático. Ele não fez